Chega mais. Nós estamos aqui na fábrica do motor Super, sinônimo de potência, torque e economia. Vamos falar sobre o que está por trás da fórmula do motor Super, da fórmula da economia. Quando a gente fala de motor diesel com economia, nós mexemos em duas variáveis desse motor. A primeira variável em uma máquina térmica, que é o motor, é a taxa de compressão. O Super tem uma taxa de compressão extremamente elevada se a gente comparar com motores convencionais. Motores convencionais vão de 16 para 1. O que é 16 para 1? Você comprime a mistura na câmara de combustão 16 vezes o volume. No Super, a gente chega a 23 vezes o volume que você comprime da admissão até o escape. Vamos dar uma olhada aqui o que eu estou falando. Então, quando o pistão está aqui embaixo, aqui dentro do motor, até aqui em cima, ele reduz esse volume de ar lá na câmara de combustão 23 vezes. Você pode ver aqui que esse pistão já na parte do ponto morto superior, que é o ponto mais alto que o pistão chega, ele está quase colado no cabeçote. Aqui você tem uma pressão de mais de 250 bar. Então essa é a principal característica de um motor para ele ficar econômico, a taxa de compressão. Só que ela tem uma série de consequências. Para você conseguir tamanha compressão, para você conseguir uma eficiência, o teu cabeçote precisa aguentar essa pressão. Esse cabeçote, ele foi totalmente redesenhado. A gente sempre trabalhou com cabeçotes individuais. Quando eu digo individuais, são um cabeçote por câmara de combustão, ou seja, um cabeçote por cilindro. No Super, nós temos um cabeçote só para o motor inteiro. Por que nós fizemos isso? Quando a gente subiu da pressão anterior de 230 para 250 bar, a gente começou a notar que o cabeçote individual começava a pular quando o pistão ia para o ponto morto superior. A única maneira de manter o cabeçote grampeado no bloco para ele não vazar compressão foi fazer um cabeçote único e mais largo. Então você tem mais parafusos de fixação para dar uma força de grampeamento do cabeçote com o bloco. Tamanha é a pressão e a força aqui. Aqui vai mais de 40 toneladas a cada explosão. Em um segundo aqui você tem aí em torno de 80 explosões dentro do motor Super. Aqui o cabeçote, além dele ter a geometria dele alterada, ele é mais largo, ele tem mais parafusos, o material também alterou. Ele não é um ferro fundido cinzento, ele é um ferro fundido com material de grafita compactada. Ele é chamado em inglês de CGI, Compact Graphite Iron. A grafita, ela tem a dureza similar à do diamante. Então, você tem aqui, se você fizer um ensaio metalográfico nesse cabeçote, você vai ter veios de grafita. É como um esqueleto de diamante para aguentar essa pressão do Super aqui, e a pressão e a temperatura. O bloco também foi de CGI e ele recebeu um leather frame aqui, esse X que você está vendo aqui, para dar um reforço para ele não abrir a saia do bloco com a pressão. Ela vai para cima e para baixo. Então ela aguenta aqui. Os mancais de virabrequim tiveram os parafusos de 19 milímetros aumentados para 22 milímetros, então um reforço também embaixo para segurar essa pressão aqui. Mas não é só isso. A primeira coisa a gente falou foi taxa de compressão. A segunda coisa importante em um motor diesel para você ter uma eficiência, economia e torque é a injeção de diesel. Quando a gente fala de injeção de diesel, a gente usa um sistema Common Rail chamado XPI. XPI em inglês, Extreme Pressure Injection, que é uma pressão de injeção extrema. A gente chega a mais de 2.300 bar na injeção do diesel quando o pistão está próximo do ponto morto superior.
Essa pressão, ela tem uma função muito importante. Ela evita a formação de gotas grandes. Então, o que você faz? Você pulveriza o diesel quando você injeta ele em pressão. Então, ele forma como uma névoa. É importante essa pulverização com uma gota pequena, porque a gente estava falando de 80 queimas por segundo dentro desse motor. Você imagina a velocidade dessa queima. Então, se você tem uma gota grande, o diesel vai queimar só na parte externa da gota. Se você tem uma gota micrométrica, você vai ter aí praticamente todo o combustível sendo queimado dentro daquele tempo. Então, você vai ter aí uma eficiência de injeção, uma eficiência de queima. Esses são os dois pontos importantes quando se fala de economia do motor Super. O que mudou em relação às nossas séries anteriores? O que a gente está vendo aqui, ó, aqui em cima você vê 2 comandos de válvula. Em um motor 6 cilindros, esse é o primeiro motor Scania com 2 comandos de válvula. Isso para dar eficiência, para dar uma sincronia melhor no motor. Com a tecnologia de 2 comandos de válvula posicionados acima do cabeçote, o que a gente chama de overhead cam, você evita o funcionamento de varetas. Você consegue fazer abertura de válvula direto no comando. Ou seja, você tem o came do comando abrindo uma válvula diretamente sem ter que ter transmissão por meio de varetas, comando no bloco. Então aqui você economiza, você diminui o que a gente chama de potência de atrito, de potência devido a componentes do motor que estão girando e consumindo energia. Tá vendo aqui em cima, ó, uma chapa dobrada aqui, ó. Essa chapa com uma mola, isso aqui é o CRB. Na prática aqui, o que ele faz? CRB vem de Compression Release Brake. É o freio de liberação de compressão. Para que ele funciona? Ele vem como um freio auxiliar, como um freio motor, aquele antigo freio de borboleta que vinha aqui na saída da turbina aqui. Então, o CRB, ele funciona da maneira que ele cria um vácuo dentro do motor. O motor, quando você está acelerando ele, você trabalha com compressão. Quando você está freando, você trabalha com vácuo. Então, o que ele faz? Ele inverte o trabalho da válvula de admissão e escape, formando um vácuo dentro do motor. Ah, mas por que o vácuo é importante? Se você quer usar ele como um freio motor, esse motor você simula um vácuo como se você tivesse uma seringa apertando a ponta e puxando o êmbolo. Então você vê que quando você aperta a ponta e puxa o êmbolo, você vê o quanto esse vácuo segura o motor. Da mesma forma, ele alterando o funcionamento dessas 2 válvulas, quando o pistão desce, ele faz aquela seringa, aquele efeito da seringa expandindo o ar em vácuo. Então ele segura o motor. No caso, esse motor aqui, ele tem 560 cavalos de potência em compressão e em vácuo ele tem uma potência de frenagem de 475 cavalos. Então esse é mais ou menos o conceito de funcionamento do CRB. Além do CRB, nós temos um gerenciamento térmico do motor. Muita gente aqui, mas o que é isso aqui? O que é um tubo aqui? Esse tubo aqui é um tubo de escape, aqui tem uma válvula e esse tubo de escape ele comunica com a admissão. Como é que funciona isso? Quando você está numa descida e você tira o seu pé do acelerador, a combustão é interrompida, então o motor funciona em vazio. Quando ele funciona em vazio, isso aqui esfria. E quando ele esfria, o gás de escape, ele sai mais frio e aqui vem uma injeção de Arla. A injeção, um dos pontos do Arla, que esse motor tem injeção dupla de Arla, né, para você evitar o NOx, que é o óxido de nitrogênio, que é altamente poluente e cancerígeno.
Para você ter uma catalisação do Arla, você precisa ter temperatura alta. Quando você não tem injeção aqui, o Arla você desperdiça. Então o que você faz? Você abre o coletor de escape com gás quente, joga lá na admissão quando você não está injetando, ou seja, não é um EGR normal. Ele é um gás quente sem fuligem voltando para o motor. Então isso dá durabilidade. Muitos motores usavam no passado essa comunicação direta, mesmo na injeção. Esse motor, ele só abre essa válvula quando você não está injetando, portanto você não joga sujeira dentro do motor, você não joga fuligem dentro da câmara de combustão. E aí você sai com o gás aqui com um aproveitamento e com uma temperatura para poder catalisar o gás e o seu Arla ser efetivo para neutralizar o efeito do óxido de nitrogênio. Esse aqui é basicamente o conceito do motor Super, que vem aí equipando os motores 13 litros de 420, 460, 500 e 560 cavalos em todos os caminhões rodoviários e fora da estrada da Scania. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Esse é o motor Super aqui direto da fábrica de motores da Scania. Obrigado, até a próxima.